Estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa Em Pauta desta noite, conversando sobre o diálogo ecumênico, as perspectivas, as realmente esperanças que nos movem para que sejamos um conforme a vontade do Senhor, mas também enfrentando a realidade, não é? Ou seja, as dificuldades de diálogo, as dificuldades para uma maior interação e causas comuns, enfim, tudo isso que são os desafios do diálogo ecumênico no Brasil e, claro, no mundo inteiro. Aqui no nosso segundo bloco a gente aproveita para indicar para você de casa alguma literatura relacionada ao tema desta noite. Aqui, por exemplo, do Thomas Woods, como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, está aí para você, como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, uma literatura bem interessante. Também aqui do Antônio Jesus Pagola, José Antônio Pagola, Jesus, aproximação histórica. Está aí uma exegese, uma hermenêutica bastante interessante, não é? Do José Antônio Pagola, espanhol, Jesus, aproximação histórica. E também temos outras literaturas aqui, por exemplo, aqui também pela editora Canção Nova, do Pilar Vigil, Para Amar e Ser Amado, Fundamentos para uma Educação Autêntica no Amor. Para amar e ser amados, fundamentos para uma educação autêntica no amor. Também esse outro livro aqui, muito interessante, da Renata Monteiro Moreira César, nós já apresentamos este livro em outro momento, A Vida com Outros Olhos. A vida com outros olhos. E a gente precisa realmente, aqui nós vamos ainda partilhar sobre isso com o pastor Márcio e o Frei Antônio Moser, que realmente em vários momentos a gente precisa ter realmente uma purificação do olhar, né? Uma conversão do olhar, entender que as diferenças, como gosta de dizer o diácono Nelsinho Correia, as diferenças não são barreiras, na verdade elas são belíssimas riquezas, não é verdade? E temos que fazer uso dessas riquezas para que realmente sejamos todos nós enriquecidos da graça de Deus. Então está aí para você a dica na literatura, sempre o nosso endereço aparece na sua tela, para que você possa acessar as nossas lojas e assim adquirir esse material, porque o programa ele tem um caráter provocativo. É a boa reflexão que provoca depois o andamento de tudo isso que nós estamos aqui conversando nessa noite. Noite que temos a presença do pastor Márcio Moreira, presidente do CONIC aqui em Minas Gerais, ele que também é pastor da Igreja Presbiteriana Unida aqui do bairro Barro Preto, em Minas Gerais. E o nosso querido Frei Antônio Moser. Frei Antônio Moser, por favor. Nós estávamos falando justamente desta questão aqui ao final do primeiro bloco com o pastor Márcio, desse problema realmente que muitas vezes divide as pessoas, que é o problema bíblico. E aí o pastor citava aqui de uma forma belíssima, porque o CONIC realmente não é a única iniciativa ecumênica. Citava aqui de saudosa memória, não é o CEBI, não é do Frei Carlos Mestres, que realmente realiza um trabalho maravilhoso para poder nos dar essa interpretação bíblica de acordo com os evangelhos, de acordo com a opção que Jesus fez, de acordo com o andamento, o nascimento da igreja e da evangelização propriamente dito, para que sejam pontos de encontro de pontos de vista hoje, às vezes, muito diferentes do ponto de vista bíblico, porque se interpreta a Bíblia de uma forma inadequada, as consequências podem ser desastrosas, Frei Moser. Sim, eu acho que o pastor, com esse pastor, a gente não vai ter nenhuma dificuldade de dialogar. Por quê? A gente vê que é uma pessoa que tem um conhecimento teológico profundo, tem uma hermenêutica, ou seja, uma leitura da Bíblia que não é literal, no sentido de ficar só na letra. Claro, você tem sempre que partir da letra, claro, mas olhar o texto no seu contexto imediato e no seu contexto mais amplo. Senão aparecem, digamos, afirmações como essa: Judas foi e se enforcou. Lá na frente aparece, vai e faz o mesmo, né? Quer dizer, é uma brincadeira apenas para dizer, nós devemos tomar muito cuidado. Agora, é fundamental
nesse nosso diálogo ecumênico, é fundamental observar o que está ocorrendo. Muitos pastores de tantas denominações hoje se dedicam seriamente ao estudo, inclusive a língua hebraica, grego, etc. Traduzindo, eles aprofundam os seus conhecimentos e, de alguma forma, isso vem facilitar. Não quer dizer que todos nós tenhamos grandes conhecimentos hermenêuticos. Claro. Agora, inclusive, a própria igreja, durante um certo tempo, ela era muito literal, deixando de lado Santo Agostinho, os santos padres, que iam para além, faziam uma leitura espiritual. Durante um certo tempo, a igreja ficou muito no literalismo. Pio XII é que, no divino aflante espírito, não é, o espírito soprando, ele deu essa compreensão dos gêneros literários. Não é? Então, você não pode pegar tudo ao pé da letra, tem que ver o gênero literário. Muito bem, o que eu queria dizer é o seguinte, a dificuldade muitas vezes se prende às pessoas, dos pastores ou dos sacerdotes, não é? No nosso caso, dos sacerdotes e pastores. Agora, eu percebo hoje que nós estamos caminhando e velozmente noutra direção, onde o diálogo é mais fácil. E, sobretudo, quando nós, claro, sempre estamos com a escritura na mão, mas, ao mesmo tempo, nós trabalhamos juntos. O trabalho comunitário, esse agrega. Não é? Você tem uma causa comum, por exemplo, mesmo em relação a certos projetos de lei no nosso parlamento, não, os evangélicos e os católicos, tantas vezes eles estão juntos, não é? Isso eu acho algo de muito indicativo de que está mudando a situação. E houve uma certa agressividade há 10, 15 anos atrás, que é compreensível, não é? Uma certa agressividade contra a Igreja Católica e contra as igrejas mais, digamos, tradicionais, por exemplo, luteranismo, etc. Em todo caso, eu acho que nós estamos fazendo progresso na medida em que a Escritura é lida no seu contexto e lida com sabedoria, prudência e justamente também no diálogo e pegando o todo da Escritura e também aí entra um outro fator que seria a tradição da igreja, sobretudo os padres da igreja. Perfeito. Aliás, o senhor citou aí um ponto interessante, e pastor Márcio, além da Bíblia, né, desse estudo comum, dessa convergência, para que, salvaguardando as diferenças, possamos ter elementos que realmente nos unem e que nos fazem caminhar numa só fé, não é? Em comunhão. Um outro elemento é justamente esta causa comum, não é? As causas que unem, no caso, as igrejas, e que ali também nos permite uma leitura do Evangelho a partir dessa vida cotidiana, não é isso? Sem dúvida nenhuma. É a vida de cada dia, o sentido dela. Então, nesses tempos que nós estamos vivendo, assim, que parece uma velocidade enorme, né? A gente não, principalmente nas capitais, a gente não encontra tempo para encontrar, às vezes, os próprios familiares. Isso está produzindo uma transformação enorme. Mas tendo, então, a mídia, né? Pela televisão, pelo rádio, pelos jornais e revistas e assim por diante. E eu até queria citar aqui uma das revistas mais ecumênicas que nós temos no meio evangélico, é a revista Ultimato lá de Viçosa, com o pastor Elben César. É muito interessante que no setor de castas, todas as edições tem sempre algum padre ou freira ou leigo católico que está escrevendo também, dando a sua opinião sobre determinado texto. Então já é uma dimensão mais ecumênica a partir da igreja presbiteriana, da qual ele faz parte, né? Mas não somente, porque tem atingido várias igrejas através dos seminaristas evangélicos, dos seminaristas católicos. Então, esse novo movimento, né, também das ciências da religião, né, os cursos de ciências da religião, hoje, o Frei aqui sabe muito melhor do que eu, a quantidade de cursos de religião, de pessoas que, se dizendo ateus, passam a frequentar curso de ciências da religião. E algumas pessoas percebem, então, a dimensão transcendental da vida humana, que não somente a dimensão horizontal, né? Que é uma dimensão nossa de eternidade, pela ressurreição de Jesus Cristo para nós cristãos. Reforçando um pouco a colocação do nosso pastor, por exemplo, Soter, né, que congrega justamente ciências da religião, os interessados em ciências da religião. Eu não estive, ultimamente não tenho participado, mas fiquei surpreso. Havia na última reunião de junho, ou julho, nada menos do que 600 pessoas, não tinha lugar,
não é? E tanto assim que foi feito no campus da universidade, tamanho interesse pelas ciências da religião. E em toda parte você percebe. Ora, isso é um sinal dos tempos. Não é? O interesse mesmo dos que não têm uma fé explícita, mas estão interessados vendo a força da religião. Aliás, como um autor que recentemente eu estudei na conclusão do mestrado em teologia realizado aqui nos Jesuítas, em Belo Horizonte, Juan de Dios Martín Velasco, um teólogo espanhol, aliás, um fenomenólogo da religião, mas que escreve muito bem e tem uma obra muito vasta. Ele dizia, nesse contexto, pastor, dessa crise de Deus que nós estamos vivendo, e estamos vivendo mesmo, a partir da Europa, aqui no Brasil e América Latina, começa um pouco mais a ser sentida, mas estamos vivendo uma crise de Deus, sim. E ele dizia, para uma crise de Deus, se responde com uma paixão por Deus. Então, essa paixão que, com muita sabedoria, precisa chegar às várias camadas da sociedade, e a ciência da religião é um dos caminhos para fazer apaixonar o homem pós-moderno, o homem de hoje, para com relação ao transcendente, e que no fundo é Deus. Vamos às ruas agora e perguntar às pessoas, porque esta pergunta, ela de fato é pertinente. O que dificulta, afinal das contas, a unidade dos cristãos? Vamos ver o que as pessoas responderam. Falta mesmo uma maior compreensão de que nós todos seguimos a Cristo e que Cristo se entregou por todos na cruz. A gente fica muito querendo defender o nosso ponto de vista e esquece, né, que o sacrifício na cruz do Senhor foi feito pela salvação de todos. Primeiramente, eu acho que é a falta, às vezes até mesmo da fé que nós temos, né? Então, primeiramente, a gente tem que ter a fé única em Cristo, acreditar totalmente nesse amor que Ele tem para nós, né? E depois, é claro que cada religião tem a sua diferença, mas se nós unirmos, né, nosso pensamento sempre em Deus, creio que tudo vai dar certo. Se o povo tivesse um pouquinho mais de fé, os cristãos estariam bem melhores. Eu acho que é a falta de prática da palavra de Deus, mas não a prática da letra apenas, mas da vivência. Isso é o que mais dificulta. Eu acho que é a falta de fé na igreja em si. Hoje, todo mundo está meio dispersando, porque está todo mundo mais preocupado em viver hoje e esquece que a gente precisa de união, que a gente precisa estar sempre junto. É a falta de fé, falta de responsabilidade, falta de conhecimento. Conhecimento a gente tem que buscar, né? Mas se a gente tem fé e tem responsabilidade, a gente vai em frente. Tá certo. Respostas muito sábias. Né? Sempre, irmão. Sem dúvida nenhuma. Todas elas, muito sábias, abriram. Não, e aí nos faz mensurar aqui, o pastor, esse trocadilho, fé e vida, que são dois elementos que não podem estar divorciados, claro, né? Bem pelo contrário, precisam estar unidos em matrimônio, verdadeiramente, porque isto também colabora para o diálogo, ou seja, para a boa visibilidade da igreja, das igrejas, ou seja, não somente a apologia da fé, mas sobretudo o testemunho da vida, não é verdade? Até um jovem ali colocou, né, muito bem, e traduzindo o que ele colocou lá, acho que o apóstolo Paulo já tinha dito lá, que realmente o que vivifica é a fé, a letra mata, porque ex-Saulo de Tarso, que perseguiu os cristãos, né, os discípulos de Jesus, né, não eram nem chamados cristãos ainda, ele se transformou então naquele apóstolo, o mais importante de todos no sentido da divulgação do evangelho para outros países, né, mas ele vivia pela letra fanática onde ele foi educado. Depois de convertido, ele passa a ser essa bênção enorme como missionário. E está aí, então, com certeza, pastor, essa é uma das grandes tarefas do CONIC, por exemplo, para que o mundo creia, não é? Para que a sociedade, essa sociedade pós-moderna que resolveu, como dizia o agora emérito, não é? O Papa Bento XVI, resolveu colocar Deus entre parênteses. Esse é o grande testemunho que a sociedade necessita nesse momento. Sem dúvida alguma, sem dúvida. Então, quanto mais estivermos unidos na diversidade, maior é o respeito da população em relação à única igreja de Cristo, que somos nós. Não existem duas igrejas de Cristo, existe uma só. Um dos que fizeram o comentário aí levantou um ângulo
que talvez valha a pena a gente aprofundar. Muitas vezes a dificuldade do diálogo ecumênico está no fato de eu não conhecer o outro. Como dizia Santo Tomás, ninguém ama a quem não conhece. Você não ama o que você não conhece. Então, aí vem a importância do estudo das várias igrejas. Estudo conjunto, naturalmente, mas que eu, em vez de partir para uma guerra religiosa, eu procure entender o que está por trás, o que movimentou essa pessoa ou esse grupo, o que os levou a tomar essa decisão de uma certa autonomia ou de uma autonomia total. Eu acho que isso é fundamental. Quer dizer, temos que procurar conhecer-nos mutuamente, então o diálogo se torna bem mais fácil. Tá certo. E está aí um ponto que nós vamos trabalhar no nosso terceiro bloco, logo após o nosso intervalo, porque realmente para favorecer o diálogo é preciso se conhecer, não é verdade? Talvez esse conhecimento não esteja sendo dado, não esteja acontecendo como deveria, né? Com a velocidade com que deveria. Daqui a pouquinho nós vamos saber aqui, Frei Antônio Moser e do pastor Márcio, como o CONIC também, como a Igreja Católica estão, em que velocidade trabalhando isso, para que realmente o conhecimento mútuo favoreça a evangelização. Então, rápido intervalo e já já estaremos de volta.